Obrigado, Leonardo. Que privilégio, meu amigo. Queria continuar agradecendo ao privilégio do convite e vi aqui a presença do Fernando, do Valnei, né, de pessoas tão queridas aqui. Eu estou vendo aqui no chat pessoas que eu gosto demais e foi um privilégio maior ter conhecido vocês há mais tempo e ter feito relações de profundo carinho, generosidade e amizade. Para o Valnei e para você, Léo, olha só o que eu trouxe aqui. Então, é só para o Valnei saber que o Botafogo está presente, porque nós já nos encontramos no jogo do Botafogo, rapaz. A gente se esbarrou e eu descobri que ele é amigo do meu tio, o filho dele é amigo do filho do meu tio, que é meu primo, mas, na verdade, me trata como tio. Então, meu sobrinho, cara, isso é muito legal, e ver que a APSA está presente na minha vida fora do espaço da APSA. Então, é muito bom estar aqui nessa quarentena, poder partilhar com vocês, né, algumas experiências interessantes. Olha o Fernando já rindo aqui de mim. Então, a primeira coisa que eu queria levantar, já que o tema é pós-Covid, é em relação a esse pós, que diz respeito à temporalidade. Essa experiência tão desafiadora, que é a experiência da temporalidade, do tempo, portanto, e que traz para a gente uma série de desafios. Quando eu era muito, muito pequeno, eu me lembro que meu pai, ele repetia uma espécie de poemeto que é lido em forma de brincadeira na pré-escola pelas professoras, que diz exatamente assim: o tempo perguntou para o tempo quanto tempo que o tempo tem. E o tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Há uma outra versão desse poemeto que eu vi que na escola dos meus filhos as professoras brincam e diz de outra maneira, mas algo bem semelhante. O tempo perguntou para o tempo qual é o tempo que o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que não tem tempo para dizer para o tempo que o tempo do tempo é o tempo que o tempo tem. Quer dizer, a brincadeira, que por mais que seja uma brincadeira, traz para a gente um desafio. O que significa a nossa experiência do tempo? Ela significa uma coisa só? Essa experiência diversa? Existe o tempo enquanto substantivo? Se há esse tempo, ele é singular ou é plural? Mas se o tempo não é só um substantivo, ele pode ser o quê além de substantivo? Segunda colocação inicial. No livro das Confissões, é um livro de Santo Agostinho, há uma parte dele que chama-se o livro 11. Muito, muito. Ó, a Francis também aqui. Que linda, que bom saber que você está aqui. Um beijo enorme. Mas tem uma parte inteira, chama-se o livro 11 das Confissões, que o Santo Agostinho diz exatamente assim: se não me perguntaram o que é o tempo, eu sei o que ele é. Mas quando me perguntam, já não sei mais. Então, a nossa experiência da temporalidade, ela é enigmática. Dificilmente nós conseguimos desvendar esse enigma, mas nós conseguimos, de alguma maneira, partilhar os desafios que a temporalidade traz consigo. Só para a gente ter noção como esse é um tema tão sério ao longo da história das culturas ocidentais, se nós pararmos para perceber como que na Grécia Antiga, clássica e pré-clássica, a noção de tempo é experimentada, só num autor como Aristóteles, há 11 tipos de temporalidade. 11. Na Grécia pré-clássica, portanto, Homero e Hesíodo, há uma experiência temporal que eu adoro citar, que é a experiência da eternidade enquanto movimento do tempo. Os gregos chamavam de aion, o que depois foi transformado em latim por eternitas, e que na tradição latina, cristã, eternidade é a ausência de tempo, que se identifica com o próprio Deus judaico-cristão. Então, eternidade é exatamente imobilidade, ou seja, ausência de movimento, imutabilidade. Na tradição grega muito antiga, a palavra eternidade significa tempo de vida, ou seja, quando uma flor floresce, o tempo do florescimento é a eternidade. O filho nasceu de parto normal, diferente da minha filha, e o médico, o obstetra, colocou na minha mão e segurou-me as costas, né, no ombro da minha esposa. Ele logo depois pega a criança e diz para mim: olha, pai, eu sei como é que é isso. É uma experiência transformadora. Eu também sou pai. E sei que esse instante é eterno, porque a nossa vida se divide em dois. Se fosse Homero, falaria para ele assim: olha, doutor, você está certo.
a temporalidade da eternidade é uma qualidade do tempo e não. Olá, eu acho que a gente teve uma situação digital aí, vocês estão todos... Acho que o Alexandre caiu, vamos esperar um pouquinho. Ele retornar, ele vinha falando muito bem sobre a questão do tempo. Eu acho que ele já deve estar retornando aí já já. Pronto. Ó, já está. I'm Como bom botafoguense, é muito resiliente, né? Meu amigo, botafoguense é isso, cara. Sabe? É luta, é tradição, cara. Não desiste nunca. Não dizem que o brasileiro desiste nunca. Todo brasileiro deveria ser botafoguense, cara. Esse que é o problema do Brasil. Não Vamos ser lá. botafoguense. Bem, vamos lá de novo. Mas voltando, a experiência, então, que os gregos chamavam antigamente de eternidade, é uma qualidade do tempo. Ou seja, o tempo afirmado no seu movimento criativo traz consigo o quinhão de eternidade. Mas não só isso. Aristóteles não sei o que está acontecendo aqui, está parando, e a internet está boa. Dá para ouvir? Está ouvindo, agora está ouvindo. Então... Oi. Enfim, eu acho que o Alexandre teve mais um probleminha. Vamos esperar mais um pouco aí para a gente dar continuidade. Esperar uns minutinhos, senão a gente segue aqui para... Voltou. Opa! Pronto, você tá... Oi, Alexandre. Tá aqui? Tá online. Olha, eu vou tentar aqui no meu 4G. Tá. Fica à vontade. Pronto, Alexandre. Voltou aqui, meu amigo? Voltou. Só tá com um pouco de eco aí, talvez quando você tenha que desligar a máquina anterior que você estava. Bom, enquanto o Alexandre está tentando resolver lá essas questões digitais, também a gente ainda tem essa situação. Eu acho que a gente... Vamos dar mais uns 30 segundos, senão a gente tem algumas perguntas aqui para fazer, e aí depois ele entra em relação ao fechamento da apresentação dele. Eu acho que um tema importante aí que a gente estava vendo, já nas primeiras 3 apresentações, tanto do Mário, quanto do Henrique, quanto do Williams, é a questão, talvez, desse lado menos urbano, e até o Williams falou recentemente da questão de pessoas procurarem mais o campo, né, para viver mais fora das cidades. Vocês acham que tem uma possibilidade de um aumento de procura de pessoas viverem em casa, buscarem a casa, menos em condomínio e mais casa? Eu, de repente, queria que o Mário falasse um pouco sobre isso, depois o Henrique e depois o Williams. O que vocês acham? Eu volto a dizer que a vida é uma espiral e o pensamento está dentro desse contexto do espiral. Quando o Williams falou dessa procura
mais rural do que urbano, e isso me fez lembrar do pensamento da cidade-jardim do Ebenezer Hauer, datado do início do século passado, de 1902. Essa procura incessante. E essa ligação tem o valor do urbano, tem o valor do rural, e a ligação urbano-rural dentro desse espírito de cidade-jardim. Por que não? Por que não retomar isso? Por que também não retomar, melhor dizendo, não investir na cidade descentralizada? Isso é um pensamento melhor. Agora, acima de tudo, antes de tudo, eu recorro a um pensamento, para a gente poder agir dessa maneira, com esse novo paradigma, eu recorro a um pensamento do Claude Lévi-Strauss, que já pensava nisso quando viveu aqui por 20 anos, fazendo uma pesquisa antropológica no nosso país, e falou que o Brasil passou da barbárie à decadência sem conhecer a civilização. Então, a gente precisa também entender um pouco desse contexto. Para a gente falar do presente, a gente tem que falar do passado para poder compreender. E, dentro desse sentido, a gente tem que ter uma nova mentalidade para agir. Daí eu recorri a esse pensamento do Lévi-Strauss para poder assuntar um pouco disso. Ok. Interessante, Mário. O Henrique, o que você acha aí? Você acha que tem uma... você, pela tua experiência... Eu não sei se aqui no Rio de Janeiro o conceito de casa, né? Talvez você tenha poucas regiões onde você tem casas, enfim, ainda, né? Vamos falar assim, algumas apacadas, como aqui na Urca, e outras talvez ali em algumas regiões da Zona Sul, enfim. Mas você acha que isso pode ser uma questão aí a ser trabalhada, a ser mais demandada? Ou até mesmo fora aqui do Rio de Janeiro, regiões como Itaipava, Serrana, algo nesse sentido? Você acha que pode o mercado se movimentar um pouco aquecer um pouco para essas regiões? Bom, Léo, eu acho assim, eu penso o seguinte, eu acho que uma das coisas que essa pandemia gerou em todo mundo foi a vontade, engraçado, né, paradoxalmente, foi a vontade de estar mais próximo das pessoas que a gente gosta, né? Não sei se é porque a gente não podia, mas a verdade é que a gente ficou com mais vontade. E muita gente deu uma fugida daqui do grande centro e se virou, alugou uma casa, foi para casa de amigo, fora do Rio de Janeiro. Bem, da verdade, a gente não tem no Rio, talvez, o costume, ou a gente não tem no Rio a cultura, talvez, dos loteamentos que São Paulo tem, interior de São Paulo e tal. Acho que talvez possa alimentar um pouco, sim, essa questão de buscar refúgios, né? E eu acompanho um pouco muita gente saindo daqui para buscar estar próximo das suas famílias em lugares mais isolados. Isso é normal, né? No momento em que você precisa estar protegido, geralmente você busca refúgio na sua casa, seja ela onde for. Eu acho que sim, eu acho que é uma possibilidade. Eu acho que, curiosamente, as pessoas, um pouco antes da pandemia, teve um lançamento aqui em Botafogo de apartamentos bem, bem grandes, além do, assim, grandes para o normal que se vinha acontecendo. E tive notícia que as vendas, a pressão foi muito grande em cima dos apartamentos maiores. Eu acho que gera um pouco do movimento de buscar mais espaço, de poder receber mais, aqui está voltando, mas trabalhar. Eu acho que também tem esse movimento de tentar ficar em espaços maiores para tentar ficar mais confortável. Isso vale também para fora da cidade, né? Ok, sem dúvida. O Alexandre já voltou. Alexandre, é uma pena que a gente seja tão dependente das questões digitais, né? Porque você estava incrementando a sua ideia e a gente já estava aqui viajando, né, no que você vinha falando. Então, se você puder, de novo, dar a retomada. Tem gente brincando aqui, tá falando que o Botafogo está acostumado a cair. Tá explicado. Todo mundo. Tá bom. Vamos lá, Alexandre. Vamos lá. Eu não vou comentar porque é o Fernando. Então, só porque é o Fernando. Então, eu tenho medo. Mas quando a gente se encontrar na rua, ele vai ver o que é a ressurreição de um time, rapaz. Você vai ver. A pandemia está trazendo um novo Botafogo. É Honda, Yaya Touré. Caiu, mas continua. Mas, desculpa, vamos lá. Eu não sei o que aconteceu com a internet, mas eu vou tentar aqui dar uma sintetizada. Eu estava marcando tempo aqui e vou tentar, de novo, me basear. Eu estava com 5 minutos e 34. Então, 5 minutos e 44. Olha, então, a primeira coisa que eu queria pensar
De quais temporalidades, ou qual temporalidade nós estamos falando ao pensar um pós? A gente geralmente pensa o pós no nível cronológico, que é um tipo de tempo que os gregos inauguram. Aliás, a palavra cronos é uma divindade que Hesíodo fala na Teogonia, que é uma das divindades primárias, que, inclusive, a divindade do Cronos, ela mata não só os filhos, mas, sobretudo, mata os pais. Então, quando um instante acontece, mata o instante anterior e é morto pelo instante sucessivo. Então, toda a nossa ideia ocidental de tempo, ela está baseada na temporalidade cronológica por uma razão óbvia, porque nós organizamos os nossos comportamentos e criamos rotinas a partir do tempo cronológico. Então, muito do que a gente fala sobre o tempo, sobre futuro, passado e presente, tem a ver com o tempo da organização dos nossos afazeres. E isso é, por um lado, extremamente importante, porque a gente não vive sem fazer projetos e programar minimamente os nossos comportamentos, mas também isso traz para a gente a ideia de que o tempo ele se conjuga com a previsibilidade. E o que acontece num tempo como o nosso, da quarentena, é que, rapidamente, esse sistema ele mostra-se falho. Né? Uma das grandes crises de nível psicológico que apresentada na quarentena é exatamente o transtorno de ansiedade. Olha, a ansiedade só existe por meio da experiência de que o futuro não é controlável. Então, no nível psíquico, a gente está experimentando que os tempos cronológicos, eles não necessariamente dão conta da nossa experiência da temporalidade. E não necessariamente traz para a gente os grandes desafios da temporalidade. Por isso, eu queria pensar esse pós-coronavírus não à luz de um tempo cronológico, porque eu não tenho, ninguém aqui tem bola de cristal. Pode ser que o futuro traga a novidade de algo inimaginável, traga uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sétima onda, uma nona onda, e que isso inviabilize uma série de planejamentos nossos. Pode ser que o futuro cronológico traga o contrário, a cura, né, a bonança, né, da saúde pública, e assim, de alguma forma, traga exatamente o que muitos esperam. A questão que eu quero trazer vem a partir de uma frase do Ailton Krenak, um índio brasileiro que é doutor, ganhou doutorado honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e que é um grande ativista e palestrante, né, de renome mundial, e ele traz uma reflexão bem básica que tem a ver com o futuro do coronavírus. Ele diz o seguinte: se nós quisermos voltar para a normalidade ou criar uma nova normalidade no pós-coronavírus, teremos perdido uma excelente oportunidade de trabalharmos com o futuro para além das normalidades. E o que ele quer dizer com isso? É que a gente vai ter a possibilidade, talvez, de pensar a qualidade das nossas normalidades e não o asseguramento das nossas normalidades. Ou seja, grande parte do nosso ímpeto, querendo retorno para a normalidade ou uma nova normalidade, é que a gente tenha uma relação com espaço, com tempo, com o meio urbano, com os outros, relação de asseguramento. E o que ele está querendo questionar é o que há com as nossas normalidades. E se voltar para a normalidade ou criar uma nova normalidade são as únicas opções possíveis para a gente pensar a nossa experiência de futuro. Então, isso traz para a gente uma outra experiência extremamente rica. É que existem temporalidades humanas que elas não vêm de fora para dentro, mas elas vêm através de nós, cultivadas por cada um de nós. E, portanto, nos diz respeito, ainda que as possibilidades temporais não se reduzam a cada um de nós. Por exemplo, a temporalidade dos nossos afetos. Um dos afetos mais importantes nas divindades antigas era a ira. E a ira, ela tem um tempo de vida. E grande preocupação dos gregos e romanos é, se alguém está irado, vou usar numa linguagem atual, que eles não pensam assim, como deixar a ira ir embora e não transformá-la em ressentimento. Ou seja, significa que a gente cultiva várias relações com a temporalidade dos nossos afetos.
quando nós amamos, como nós cultivamos e cuidamos da temporalidade dos nossos amores. Quando nós entramos no trabalho de luto, agora, então, um tema central por causa da Covid-19. Como nós trabalhamos o nosso luto, expressão que o Freud usava em 1915, o famoso trabalho de luto. Ou seja, existem temporalidades que pressupõem a nossa participação, mas não acontece por causa das nossas participações. Então, eu diria que há futuros pensados sob o modo da qualidade e não meramente da quantidade da organização e da rotina, que tem a ver com os cultivos possíveis da humanidade. Acontece não por causa da gente, mas não acontece sem a gente. Então, essa diferença é extremamente importante para pensar o pós. Não como o que vem cronologicamente a seguir, mas como possibilidades que são muito importantes da gente se engajar e cultivar para que elas sejam frutificadas e germinadas e, portanto, possam se fazer presentes. E por isso, é exatamente o momento do Covid-19 na sua grande manifestação, né, dizimadora, que é o que nós estamos vivendo. Não chegamos, ninguém sabe quando vamos chegar no pico aqui no Brasil da curva, né? Tudo indica que o pico esteja cada vez mais longe devido a certas estratégias de lida com a Covid. Mas exatamente a experiência do confinamento é que nos possibilita visualizar possibilidades de futuro renovadoras. E aqui é que eu quero deixar algumas coisas talvez para orientar o nosso pós, que não seja uma simples espera, mas que seja um conjunto de cultivos, de engajamentos, de envolvimentos, que começam a ser realizados aqui e agora por nós com diversas estratégias. Primeira coisa que eu queria deixar claro nessa experiência da pandemia é que ela abre uma série de imaturidades e analfabetismo que acometem hegemonicamente a nossa experiência de mundo, dos outros e de nós mesmos. Primeira experiência extremamente importante, nosso analfabetismo para a experiência da solidão. Hannah Arendt, a filósofa que ficou presa num campo de concentração em 43 na França, depois que ela foge para os Estados Unidos, em 51, ela escreve uma obra muito importante. Chama-se As Origens do Totalitarismo. E ela diz o seguinte: nos totalitarismos não existe solidão, existe desolação. A solidão é uma relação do ser humano consigo, em meio à qual o ser humano se vê como plural. Então, o ser humano se relaciona consigo e se vê plural, diverso, e se enriquece de si. A desolação é quando o ser humano, voltando-se para si, não encontra ninguém. É muito interessante isso. As pessoas estão desesperadas porque estão sós. Solidão já foi virtude em vários momentos da história do Ocidente. Nos monastérios cristãos, mas não só no Ocidente, no Oriente, no silêncio budista, na meditação, na criação artística. Paul Klee dizia no início do século XX, se não há silêncio, não há inspiração, se não há inspiração, não há criação. Como criar sem solidão? Ou seja, nós somos analfabetos e analfabetas para a solidão. E isso mostra que o pré-Covid já era o analfabetismo da solidão. Ou, como diz um filósofo alemão, em 1928, Martin Heidegger, ele disse uma coisa genial. Na maior parte das vezes, nós somos desinteressantes para nós mesmos. Por isso, não suportamos a solidão. Daí, as múltiplas experiências de fuga de si. Então, até que ponto a gente quer um pós-coronavírus sem solidão? Até que ponto a gente quer o pós na imaturidade de não suportar se relacionar consigo? Segundo elemento, a relação hoje tão urgente de lidar com a alteridade. Ainda bem que a quarentena nos mostrou que nós temos fomes diversas. Nós temos fomes dos outros. E agora, essa tela daqui que nos permite
vermos-nos mutuamente, é o que faz com que eu fale com a minha mãe todos os dias, e ela mora prédio com prédio, grudado ao prédio que eu moro em Laranjeiras. E minha mãe falou assim: Alexandre, já notou como nós nos vemos mais, nos falamos mais e nos ouvimos mais, porque estamos distanciados na quarentena? A gente está experimentando fome da alteridade. A pergunta que se faz é: por que essa fome não existia antes? O que era hegemônico nas relações interhumanas? Ou seja, há muita coisa que nos afasta de uma experiência de pertença aos outros e às outras. Isso é extremamente importante para a gente pensar o que é um pós-quarentena. É voltar ao normal, onde as pessoas se esbarram, mas não se encontram, onde as pessoas estão com os outros, mas estão ausentes para os outros. Ou seja, como que a gente tem que lidar com essa experiência agora dolorosa de não poder tocar um filho, uma filha, porque alguém trabalha na área médica, e é médico ou médica, enfermeira, chega em casa e é um perigo para o filho, um perigo para a filha, um perigo para a esposa. Ou seja, como disse o filósofo Achille Mbembe, camaronês, do Covid-19, na quarentena, todos nós somos possíveis assassinos. E quando nós nos aproximamos, podemos levar a morte para quem nós amamos. E isso desperta em nós a exigência de repensar como nós, antes, durante e depois, estaremos uns com os outros. Na asepsia do cotidiano, onde as pessoas são alérgicas entre si, na nulidade, ou como disse a Hannah Arendt de novo, né, o cotidiano nos faz afastados por abismos, ainda que falemos uns com os outros. Qual é a qualidade do nosso cotidiano? Qual é a nossa normalidade? Por que eu moro num prédio que só a minha porta, que está aqui do meu lado, tem 3 trancas, e para eu entrar dentro de casa, eu tenho que atravessar mais 3 portas? Como eu posso me sentir seguro se eu tenho medo de estar com os outros? E morando num prédio na zona sul do Rio de Janeiro, eu sou privilegiado, eu conheço só o nome de 3 pessoas que moram no mesmo lugar do que eu. Ou seja, que relação de átomos é essa que orienta a maior parte dos prédios do Rio de Janeiro e dos centros urbanos do mundo inteiro? Isso não é privilégio do Brasil. Como eu posso ser tão ausente para a alteridade se eu falo com pessoas toda vez que eu entro no elevador e elas ocupam o mesmo espaço? Depois, isso mostra que a antidemocracia da morte na coronavírus, nesse período, onde a maior parte das pessoas que está morrendo nesse instante, no Brasil, é formada por sub-humanidades, pobres, negros, negras, pessoas em condições de favela, como já está acontecendo em Rio, São Paulo e no Nordeste brasileiro, de que as nossas condições de convívio são desiguais, que a morte pode atingir a porta de cada um de nós, mas o cuidado em relação à vulnerabilidade humana não é igual para todos e todas. Então, a gente está experimentando, na quarentena, a desigualdade dos cuidados com a vulnerabilidade humana. E esse é o nosso normal. Já estou terminando, né? Leonardo, eu estou vendo o tempo aqui, qualquer coisa me chama a atenção, mas tem um detalhe importante. Eu há muitos anos faço trabalhos com população em situação de rua, e por causa da quarentena, esse pequeno grupo com o qual eu trabalho triplicou, a gente consegue dinheiro, e a gente triplicou o apoio a eles e elas na rua. Isso significa que ontem eu estive com a média de 450 pessoas na Graça Aranha, no Rio de Janeiro. A gente atendia cerca de 100 a 150 pessoas por semana. Significa que a gente tá experimentando o triplo de números de pessoas, a gente sequer tem capacidade de atender as demandas. Porque essas pessoas estão jogadas nas ruas de uma das capitais que mais contribui com o PIB do Brasil. Essas pessoas, na maior parte negra, elas vivem ao léu e se multiplicam nesse período. A normalidade sempre foi passar ao largo delas e deles e sequer se sentir incomodado. Ou seja,
A quarentena nos permite, porque nós estamos sendo atingidos e atingidas, a perguntar o que há com a vulnerabilidade humana. Nós somos interdependentes, e se alastrar nas favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, se alastrar a pandemia, é um perigo para todo mundo. Se nós não cuidarmos dos subalternos e das subalternas, todos nós estamos em situação de risco. Antigamente não era. E, para terminar, a gente está experimentando um grande problema da sociedade mundial, a dicotomia entre vida e economia. E aqui quero lembrar a etimologia da palavra economia, que é a lei da casa. E alguém perguntou aqui sobre a questão da casa. Só para terminar, casa é uma palavra que, desde a Grécia até os dias de hoje, não tem nenhuma relação com a palavra lar. Sabe quem inventou o lar, segundo 3 grandes historiadores brasileiros? Essa palavra que é tão rica no Brasil, escravos no século XVIII. Porque lar tem a ver com lareira. E as pessoas sentavam ao redor da lareira, nas senzalas, e conversavam. E elas eram de etnias diferentes, na maior parte das vezes, arrancadas da África. Na casa do senhor de engenho e da senhora de engenho, havia o que há nas casas europeias, na modernidade, mas também na Grécia, hierarquia. Por isso os gregos diziam que a liberdade não está em casa, está na rua. E por isso, desde o século XVIII, a gente diz, a liberdade está em casa, porque quem manda é o dono da casa. Ou seja, não mudou nada, porque são 2 maneiras de pensar que a casa é o lugar das hierarquias, e não da preservação da coexistência em condições de igualdade. Economia é repensar a nossa casa comum, antes de pensar os bens que nós produzimos para essa casa comum. Os bens que nós estamos produzindo está destruindo os sistemas ecológicos. A gente pensa a cidade por meio da manutenção de uma estrutura ecocida, e o sistema da vida não se reduz a nós, seres humanos. É isso que nós queremos, depois da pandemia? Um aumento absurdo de desmatamento no Brasil, o anti-exemplo que o Brasil é hoje para a zona do euro. Quem nós podemos ser após coronavírus? Que lei da casa é essa, comum, que nós podemos pensar? Não mais a casa onde há hierarquia, mas o lar que é a coexistência humana e dos seres humanos com os ecossistemas. Então, a minha pergunta, para terminar, é: que pós-coronavírus nós queremos cultivar em meio à quarentena? Qual? Nós temos muitas possibilidades de futuro. Eu diria que o meu, além da vitória do Botafogo e de coisas ligadas ao meu time de coração, é diferente. Eu quero pensar numa coexistência em que o pronome nós esteja acima dos pronomes eu e tu, em que a competitividade dê lugar para a cooperação, e que a meritocracia ela tenha o seu espaço, mas não seja o único espaço possível. Porque em qualquer relação amorosa, se um sai vencedor, os 2 saem derrotados. Talvez a gente tenha que repensar qual é a qualidade da nossa casa comum. Ainda não é um lar, ainda não é um espaço onde todos vencemos juntos, porque todos cuidam de todos. Eu espero que o Covid-19 nos desperte para uma consciência e para estratégias de co-living, da capacidade de coabitar o mundo de maneira justa, plural, participativa e livre. Muito obrigado ao privilégio, Léo, a todos os meus colegas. Um grande prazer estar com vocês aqui. Alexandre, um sucesso, extremamente reflexível as suas palavras, belíssima apresentação, estamos aqui recebendo vários elogios, como sempre, você sempre nos deixa com um sentimento de reflexão, de um incômodo que sai de dentro para a gente, de como é que a gente pode transformar esse mundo, como é que a gente pode implementar algumas ideias que você simplesmente está colocando. E eu penso que nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento, como eu falei no início, único aí de talvez 3 gerações que a gente esteja passando, das dificuldades, né? Mas que a gente consiga ter um aprendizado e não volte
ao que era antes, vamos falar o seguinte, né? Que não se esqueça disso tudo que foi falado por você, da questão da solidão, da questão da interação com os familiares, com a questão do lar, desse conceito tão interessante de diferença de lar e casa. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Até o próprio conceito da economia que estamos vendo hoje, a questão de abrir a economia, de não abrir, a saúde em primeiro lugar. Eu acho que fica aqui uma grande reflexão para todos nós, né? Nesse grande mundo urbano que nós, como eu falei no início, entramos. O problema veio dessa questão urbana e a solução vai vir dessa questão urbana, dentro das cidades, mas que espero que fique realmente um aprendizado, uma experiência, né, diferente, e que a gente possa implementar, cada um dentro das suas respectivas áreas, né, mas o mais importante é que cada um internalize isso dentro do seu eu, né? Então fica aqui um pouco também dessa mensagem. Muitíssimo obrigado. Eu acho que tem algumas perguntas, a gente fica aqui, estamos passando do horário, também não queremos complicar a vida de ninguém. Williams, agradeço muito o Williams por estar em Londres, já são quase aí, já passando de 1h da manhã, 1h30 da manhã, né? Então, agradeço muito a sua atenção até o final, né? Eu tenho aqui talvez algumas perguntas para o Alexandre, vamos ver aqui se tem algumas perguntas, porque além de falar do Botafogo, né, que mas Alexandre, a gente falou um pouco dessa questão urbana, né? Vida em cidade. Você acha que essa vida em condomínio e essa questão de você compartilhar as coisas, você acha que isso é uma pós-Covid, é uma coisa que está ameaçada e que isso vai atrapalhar toda esse desejo que você colocou dessas conexões de igualdade? Você acha que o Covid, o medo das pessoas de interagir, eu vejo hoje na rua, eu estou andando na rua, às vezes eu vou ao mercado aqui, as pessoas atravessam a rua, as pessoas não querem nem te olhar, mesmo eu estando de máscara, e eu estou, às vezes, no corredor do mercado, as pessoas, sabe, se afastam, então você acaba se sentindo afastado também. Você acha que isso é um susto aí é um desafio perante essa questão da humanidade? Como é que você vê isso? Maravilhosa, sua questão é muito boa. Vamos pensar, eu ia dar esse dado, mas por causa do tempo eu tirei muita coisa aqui. Vamos pensar num dado que aconteceu no Sudeste brasileiro, no primeiro mês de quarentena. 150% de aumento em violência doméstica na classe média. Na classe média. Nós não estamos falando de comunidades empobrecidas, ou seja, porque é pobre, não tem educação. Não, pessoas escolarizadas. Significa que nós temos hoje um grande problema a pensar com os nossos afetos. Qual é a normalidade dos nossos afetos? E por que agora, onde nós tememos uns aos outros no espaço da rua, e muitas vezes nos desejamos uns aos outros no espaço da casa, o que isso traz? A ameaça, por um lado, mas também a cooperação e a pertença para o outro. Ou seja, eu ouvi uma psicóloga que trabalha a questão da psicologia das pessoas negras, é uma paulistana, ela foi até minha aluna lá em São Paulo, ela disse uma coisa muito interessante. A gente está no tempo para refletir que a ameaça atinge a todos e todas, mas a necessidade de estar presente e ter os outros presentes aparece muitas vezes em todos e todas. Então, o que surge agora são a necessidade de a gente pensar em estratégias afetivas. Agora, o brasileiro, né, a brasileira, se beijam, se abraçam. No Tibete não é assim. No Japão não é assim. A gente vai pensar outros signos, outros sinais, para mostrar o quão presente nós somos para os outros e os outros são presentes para a gente tirar o caráter de ameaça e mostrar o caráter de pertença, né? Então, desde emojis novos, a fotos, a vídeos, a lives, tem uma série de estratégias. O importante é que nesse momento, onde todo mundo teme todo mundo, é o mesmo momento em que todo mundo está tentando pensar como ser presente para o outro, como ter o outro presente. Porque, caso contrário, muitas pessoas não vão suportar existir.
Tanto é assim que a taxa de suicídio em alguns lugares do Brasil está aumentando. Uma colega minha da UERJ, né, eu trabalho na UERJ, no Departamento de Filosofia, uma colega minha da Psicologia, ela é uma das responsáveis pelos estudos de suicídio no Rio de Janeiro. E ela me disse que em algumas regiões nobres do Rio de Janeiro, as taxas estão aumentando. Isso significa que a gente vai ter que pensar no reino da ameaça também a necessidade da pertença. Então, é um desafio. Não tem receita de bolo, nem fórmula mágica, mas é uma exigência do nosso tempo.